Olá, amigos do canal Jalmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos, viemos para fazer uma reportagem sobre a segunda onda da pandemia da Covid-19. Ela já vem ameaçando o Irã, que é um dos países do Oriente Médio que nós mais analisamos, sobretudo devido ao problema no início do ano, em janeiro, com Qassim Soleimani. Então, para tanto, vamos utilizar a Folha de São Paulo deste domingo, 14 de junho, a página A12. Nós temos uma reportagem importante sobre o Irã. Nós que há tempos não voltamos ao Oriente Médio, estava passando da hora, e a reportagem ela foi assinada pelo Renato Machado. O título é Irã pode ser primeiro a ter segunda onda de Covid. Pelo entender do texto, nós tivemos um primeiro pico, ele retrocedeu devido às medidas de contenção que o Irã tomou. Agora ele parece, depois do relaxamento deste primeiro pico, parece que ele está se manifestando novamente. Após ter sido um dos principais focos do novo coronavírus, no início da pandemia, o Irã volta ao centro das atenções devido à forte alta no número de contaminações confirmadas. O surto parecia estabilizado. O Irã, gente, que chegou a estar à frente do Brasil e bem à frente no número de casos de contaminados e de mortos. Mas através da restrição do contato social, do isolamento social, ele conseguiu índices bastante significativos de retrocesso. Mas, infelizmente, voltou a ter um aumento do número de casos. Assim, a República Islâmica pode estar vivenciando o primeiro caso mundial da segunda onda da Covid-19. Diferentemente do Brasil, em que nós afrouxamos o isolamento social antes mesmo da gente ter uma redução do número de casos. Em pleno aumento do número de casos, nós aumentamos o convívio social, retomamos as atividades econômicas. No Irã, primeiro houve um forte lockdown, depois um relaxamento, mas parece que esse relaxamento está fazendo ressuscitar as contaminações e os casos de mortes. O regime afirma que a alta era esperada, tanto por conta da maior quantidade de testes aplicados, quanto devido à reabertura das atividades. Então, o governo do país sempre tem uma desculpa na gaveta, diz que aumentou o número de contaminados porque eles estão testando mais. E o número de mortes, porque em aumentando o número de contaminados ou descobertos e aumentando o convívio social, isso resulta em novo número de mortos. Mas vamos ver o que diz a reportagem. Para isso que serve o jornalismo, para conferir se o que o governo diz é verdade, que quase nunca é, ou para descobrir a mentira. Desde o início da epidemia no país, na metade de fevereiro, o Irã registrou 182.525 casos de coronavírus. Então, desde o início da epidemia, na metade de fevereiro até hoje, é um número bastante alto para um país com 75 milhões de habitantes. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, além de 8.659 mortes. Claro que são números inferiores ao do Brasil. No caso de contaminados, nós temos um número de contaminados 5 vezes menor do que o Brasil, e o mesmo acontece com o número de mortes. Mesmo assim, a população brasileira é 3 vezes maior que a iraniana.
Isso significa dizer que, no caso da epidemia, ou melhor dizendo, da pandemia Covid-19, ela foi mais agressiva com a população iraniana que no caso brasileiro. Nos primeiros meses do ano, os números de infecções eram inferiores apenas aos da China e da Itália. Foi o que eu disse a vocês. Eu estive acompanhando o caso do Irã e fiquei abismado, muito espantado, porque o Irã ele tinha uma colocação muito elevada, no caso a terceira, após a China e a Itália, onde a agressividade da Covid tinha sido muito grande. O Irã, aparentemente, não tem ligações com nenhum dos dois países, sobretudo com a Itália. Com a China ainda existe um comércio regular, porém não havia um foco, um tráfego que justificasse por que o país tinha tantos casos. A curva de casos deixa claro a existência de dois picos, um na última semana de março e outro na primeira semana de junho. Então, é isto que faz a reportagem ficar atenta. Não há nenhum país com dois picos. Então, um em março e outro em junho. No primeiro pico, a República Islâmica registrou dias seguidos com mais de 3.000 contaminações por dia. Isso no pico de março. O auge desse momento foi em 30 de março, com 3.186 casos. A partir de então, houve uma queda gradual no total de infecções, chegando a dias com menos de 1.000 casos entre o fim de abril e o início de maio, quando teve início uma nova alta gradual e o país voltou a acumular mais de 3.000 casos diários. Então, realmente é um caso a ser analisado, um caso a ser estudado, já que por hora nós não temos dois picos, a não ser o Irã. Então precisamos compreender, pesquisar a razão para que os outros países possam saber e não cometer o mesmo erro. O novo pico foi no último dia 4 de junho, com um total de 3.574 infecções em 24 horas, ou seja, superior ao pico de março. O maior índice atingido desde o início da pandemia. Os números atualmente se mantêm entre 2.000 e 3.000 infectados por dia. Gente, então de fato se confirma esta nova onda, este novo pico. Em entrevista à agência de notícias ISNA, o epidemiologista-chefe do Ministério da Saúde do Irã, Mohammad Merdi Goya, reconheceu que o fim das medidas restritivas impactaram o número de casos. Isto chama atenção, sobretudo hoje, numa das manchetes menores do jornal A Folha de São Paulo, que diz que no mês de julho devem morrer o dobro de pessoas mortas até agora no estado de São Paulo em função do relaxamento do isolamento social. Então pode ser que o Irã, que adotou, depois que houve uma redução, o relaxamento de contenção social, pode ser que o Irã esteja à nossa frente e nós podemos então ter uma situação bastante complicada. A diferença é que nós ainda não tivemos redução de casos e o Irã teve sim uma depressão, um vale entre esses dois picos. Mas o principal motivo para a nova alta, segundo o especialista, seria a realização de mais testes. De acordo com o site World Meters, o Irã
faz 14.261 exames a cada 1 milhão de habitantes. Cifra bem superior à do Brasil, que registra 6.421 testes por milhão de habitantes no mesmo índice. Quer dizer, o Brasil está testando menos do que a metade do Irã, o que em si é uma vergonha. Mas nós vamos parar por aqui. Eu vou dividir a reportagem em duas partes. Hoje nós fizemos a primeira parte e na próxima oportunidade nós completaremos a reportagem. Forte abraço, fiquem bem, até a próxima.